Hoje o vídeo será sobre um dos segredos mais fascinantes e polêmicos da luta livre, o sangue na WWE. Será que é real? Será que é combinado? Como eles conseguem fazer aquilo parecer tão intenso? Vem comigo, porque hoje você vai saber tudo o que nunca te contaram sobre o uso do sangue no wrestling profissional. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. Para começar, a gente precisa voltar no tempo. Nos anos 70, 80 e principalmente nos anos 90, a WWE, que ainda era chamada de WWF, buscava criar combates que parecessem o mais real possível. O objetivo era simples: gerar emoção, aumentar o drama e deixar o público completamente vidrado no que acontecia no ringue. Nesse cenário, o sangue passou a ser uma ferramenta essencial, uma ferramenta visual para representar o ódio, vingança, brutalidade. E era uma estratégia que funcionava e funcionava muito bem, além de que atraía muitos espectadores, né? Aí a gente teve esse caso ganhando mais força, principalmente naquela guerra entre WWF contra WCW. Agora vamos falar do que realmente interessa: como o sangue era feito. A prática mais comum era conhecida como blooding. Funcionava assim: o lutador escondia uma pequena lâmina, às vezes presa com fita no punho, na mão ou até dentro da bota, e após sofrer um golpe no rosto, realizava discretamente um corte pequeno na testa. E por que a testa? Porque é uma região com muitos vasos sanguíneos e a pele é fina. Então, mesmo um corte leve já gera muito sangue, bastante para criar aquele visual dramático, mas sem causar riscos sérios, se feito corretamente. É claro que nem sempre tudo saía como planejado. Vários lutadores se cortaram mais do que deviam e precisavam de atendimento médico depois dos combates. Se você quer exemplos desses casos, eu separei alguns que marcaram época. Ed Guerreiro contra JBL no Judgment Day em 2004. Ed exagerou no corte e perdeu muito sangue. Foi tão sério que ele quase desmaiou no meio da luta. Cara, isso aí é um clássico, né? Eu acho que é a partida mais que envolveu mais sangue na história da WWE tranquilamente. Ric Flair. Ric Flair praticamente virou um sinônimo do Bloodline. Seu cabelo loiro ficava vermelho em muitas de suas lutas e ele mesmo já disse em entrevistas que perdeu a conta de quantas vezes usou lâminas. Hell in a Cell entre Undertaker e Mankind. Não apenas teve quedas absurdas da cela, mas também sangue real escorrendo no ringue, principalmente depois das pancadas brutais. Só que, como tudo na vida, as coisas mudaram. Em 2008, a WWE decidiu adotar a chamada Era PG, voltada para o público infantil e para manter contratos milionários com patrocinadores, como Metzel, Subway e outras grandes marcas. Essa mudança obrigou a WWE a banir completamente o uso de sangue planejado. Qualquer ocorrência de sangue acidental deveria ser imediatamente controlada. O árbitro faz um X com os braços, sinalizando emergência, médicos entram rapidamente no ringue e a luta é pausada. Isso deixou muitos fãs da velha guarda frustrados, porque o realismo caiu bastante. Mas, por outro lado, ajudou a proteger melhor a saúde dos lutadores e deixou o show mais seguro, e muito mais seguro, inclusive. E cara, mesmo com essa política, não faltaram momentos polêmicos envolvendo sangue nos anos recentes. Brock Lesnar e Randy Orton no SummerSlam 2016. Lesnar acertou cotoveladas reais na cabeça de Orton, que abriu um corte profundo e precisou de vários pontos. Inclusive, cara, isso foi tão brutal na época que o Chris Jericho, tem uma história que o Chris Jericho nos bastidores achou que isso fosse real de fato. E por ele ter pensado que era real, né, que eles não tinham combinado, que foi fora do roteiro, ele queria brigar, sair na mão com o Lesnar nos bastidores. Isso foi, cara, teve um BO danado envolvendo esse acontecimento aí. Becky Lynch no SmackDown de 2018. No ataque da Nia Jax, Becky quebrou o nariz e ficou sangrando muito. A imagem dela com o rosto coberto de sangue virou icônica. Cody Rhodes no Hell in a Cell de 2022. Cody ficou com o músculo peitoral totalmente rompido. Embora não tenha sido sangue pelo blooding, o visual foi totalmente chocante quanto, e provou que o público ainda reage forte às cenas mais realistas. E teve outro caso muito, que é até recente também, que aconteceu em 2018 com o Roman Reigns, né? E o Brock Lesnar na WrestleMania 34, onde o Lesnar abriu a testa do Roman. Cara, inclusive o Roman tem
uma marca no cabelo até hoje, né? Por causa dessas cotoveladas que o Lesnar deu na cabeça dele. Aquilo foi real de fato. Só que depois da WrestleMania 34, saíram diversas notícias de que tanto o Roman quanto o Lesnar, quanto o Vince tinham concordado em fazer aquele spot, sabe? Aquele movimento, aquele momento. Então foi tudo planejado, saiu tudo dentro do que eles combinaram. Mas o Lesnar era um dos únicos caras mais recentes aí que tinha liberdade criativa total para fazer esse tipo de momento, cara. Inclusive a gente teve aquele momento com Cody Rhodes no Backlash em 2023, onde o Lesnar ele queria fazer aquele move, né, com Cody Rhodes, onde ele bateu a testa naquela argola do ringue e se cortou, cara. Sabe, ele mesmo pediu para fazer aquele momento para tornar a rivalidade mais pessoal, mais intensa. E ele fez, e como ele tinha liberdade criativa total, ninguém falou nada sobre isso. E depois que a WWE mudou para Netflix, parece que o sangue começou a ficar um pouco mais liberal, digamos assim, né? A gente até teve um caso recente também na Hell in a Cell de 2024 de CM Punk e Drew McIntyre, onde o Drew inclusive cortou, cara, teve ponto na cabeça lá e foi bizarro, cara, o corte foi muito feio. Eu não acho que tenha sido planejado aquilo, mas houve sangue, estava planejado para ter sangue naquela luta, eles tinham combinado, tudo certo. Então, depois do Netflix, parece que eles flexibilizaram um pouco essa questão do sangue na WWE e estamos tendo uma era com um pouco mais de sangue do que vinha tendo antes na PG, né? Quando passava na USA Network, passava no Fox Sport aqui no Brasil, esporte interativo, na Disney, enfim, né? Então, vem acontecendo um pouco mais recentemente. E tem outro caso também que foi o Roman contra o Lesnar no Madison Square Garden em 2022, né? Onde o Roman era planejado também que ele abriu perto da bochecha do Lesnar, né? Houve muito sangue também, cara, nesse segmento. E aparentemente foi tudo planejado, porque depois o Roman postou nas redes sociais, né? Fotos disso, falando sobre isso. E quando a WWE dá ênfase no que aconteceu, é porque eles realmente planejaram, saiu tudo dentro do roteiro. Mas o Lesnar, como eu disse anteriormente, os casos recentes de sangue envolvendo a WWE sempre tiveram o Lesnar no meio envolvido. Por quê? Porque o Vince sempre dava essa liberdade para ele. E cara, muita gente pergunta, mas eles não poderiam usar sangue falso? Até poderiam, e algumas empresas independentes até mesmo usam. Existem cápsulas de sangue falso que o lutador pode morder para liberar líquido. Inclusive foi o que aconteceu com o Cody Rhodes no segmento com The Rock no ano passado, né? Aquele icônico segmento debaixo da chuva. Mas a WWE no geral evita, porque fica muito artificial nas câmeras. Não foi o caso do Cody Rhodes, mas enfim, a gente entende. O sangue real, mesmo que seja arriscado, ainda transmite uma emoção e uma intensidade que o falso não consegue. E no final das contas, o sangue na WWE sempre foi muito mais do que um simples efeito visual. Foi uma maneira de contar histórias, de fazer o público sentir a dor, a raiva e a paixão dos personagens, e em certo momento da história da empresa, até mesmo atrair espectadores. Hoje, com mais protocolos de segurança, o uso do sangue diminuiu muito, mas de vez em quando, um acidente ou um momento especial ainda reacende aquela sensação brutal e emocionante que tanto marcou gerações de fãs. E agora eu quero saber de você. Você acha que a WWE deveria voltar a usar sangue de propósito em suas lutas principais? Ou acha que a segurança dos lutadores é mais importante e o estilo atual é melhor? Deixa tudo aí nos comentários, já se inscreva no canal, ativem as notificações e não se esqueçam de deixar o like, porque o like é muito importante para o canal. Um abraço, até a próxima e fui!